Amém. Essa semana, o mundo daqueles que apreciam as histórias de super-heróis, o mundo daqueles que gostam particularmente dos heróis da DC Comics, essa semana foi muito especial, porque eles resolveram contar a mesma história com uma perspectiva diferente, uma perspectiva nova. Ficou conhecida como Snyder Cut, ou a edição de Snyder. Ele apanhou a mesma história da Liga da Justiça, tirou algumas cenas, colocou cenas novas, colocou uma nova música, novas trilhas, novos efeitos especiais e bum! Ali você tem a perspectiva desse diretor chamado Snyder. Guardadas as proporções da minha ilustração, na palavra de Deus nós encontramos algo muito parecido. É o que eu chamaria de o corte dos sacerdotes, ou o sacerdotes cut, se você desejar assim. Isso se encontra no primeiro livro das Crônicas, e por que não no segundo? Porque originalmente era um único livro. E o livro foi simplesmente, artificialmente dividido, porque o rolo era muito grande. E mais uma vez, assim como aconteceu com o livro dos Reis, eles cortaram em 2 volumes. Dizem que as pessoas param de ler a Bíblia, quando desejam ler a Bíblia na sua totalidade, elas param de ler a Bíblia, e você pense aí se já foi o seu caso, em 2 livros. Levítico, porque veja, você vem lendo a Bíblia e é cheio de narrativas, cheio de histórias empolgantes, e de repente você se depara com o livro de sacerdotes, Levítico, cheio de regras, cheio de ritos, cheio de leis, praticamente quase zero de narrativa, minimamente algumas narrativas ali. É difícil continuar na leitura apenas quando se entende que aquele livro é tão importante porque ele fala como o povo de Israel poderia se santificar, ou em outras palavras, como eles poderiam ser uma nação extraordinária na presença de um Deus extraordinário. Bem, o segundo livro que as pessoas normalmente empacam e não prosseguem a sua leitura da Bíblia, eu deixo você chutar qual é. Crônicas. Porque se você já leu o livro das Crônicas, ou se você está lendo o livro das Crônicas, você vai ver que ele tem pelo menos 9 capítulos de genealogia, meu amigo. E se tem uma coisa que para nós é entediante, para nós, não para a audiência original, mas para nós é entediante, é genealogia. Fulano gerou Beltrano, que gerou Cicrano, que gerou Beltrano, não é assim? E para nós somos mais da antiga, parece que nós estamos lendo uma lista telefônica. Mas para a audiência original era muito importante aquilo. Quando falamos de crônicas em qualquer tipo de produção literária, a crônica já pressupõe por si mesmo genealogia, para mostrar que alguém tem direito a ser nobre. Daí temos, por exemplo, as crônicas de Nárnia, para dar um exemplo. Aqueles jovens que vão descobrir que eles fazem parte de uma linhagem especial. O livro das Crônicas, particularmente o primeiro volume, vamos visitar o segundo, mas hoje vamos nos concentrar no primeiro. Ele tem o objetivo de apresentar 70 anos depois do cativeiro, pelo menos 70 anos, talvez um pouquinho mais, que aquele povo que já não tinha terra, não tinha templo, não tinha palácio, não tinha reino, eles ainda, aos olhos de Deus, tinham raiz, tinham reino e tinham um relacionamento com Ele. Naqueles dias era muito comum que as pessoas acreditassem em deuses regionais. Então, se você estava numa outra pátria, Deus não, aquele Deus que você conhecia anteriormente não poderia te socorrer ali. Mas o Deus da Bíblia se mostrou completamente suficiente, mesmo lá na Babilônia. Quando o templo caiu sob Nabucodonosor, o Deus de Israel não estava prostrado de joelhos.
E é essa história que volta no tempo, agora da perspectiva dos sacerdotes, concentrando-se mais no Reino do Sul. Ela tem um perfil mais positivo do que o livro dos Reis. Uma das dificuldades que temos na nossa leitura é a seguinte: é a ordem em que os livros foram colocados na nossa Bíblia. Porque veja você, nós terminamos de ler Reis e na sequência o que temos? Crônicas. Mas na Bíblia hebraica não era assim. O livro das Crônicas, na Bíblia hebraica, vai aparecer como o último livro do Antigo Testamento. Então você já passou por todos os profetas e as suas mensagens até chegar naquela história que é novamente contada sob a perspectiva espiritual e uma perspectiva mais positiva. É por isso que eles pinçam uma das mais fascinantes e importantes promessas do Antigo Testamento, e talvez de toda a Bíblia, o pacto davídico. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, versículo de 11 em diante. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, do versículo 11 em diante. E vocês que estão presentes aqui me ajudem dizendo amém se encontraram, tá bom? Ótimo. E você que está assistindo, escreve aí em algum lugar, amém. A palavra de Deus diz assim: há de ser, e aqui é Deus falando com Davi, há de ser que quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Nesse trecho do diálogo de Deus com Davi, Deus não fala apenas das bênçãos passadas, porque no contexto Deus fala sobre as bênçãos do passado de Davi, as bênçãos no presente de Davi, mas nesse trecho que acabamos de ler, Deus fala das bênçãos no futuro de Davi, dos seus descendentes. E algumas palavras, quando comparamos a descrição do pacto davídico com esse texto e lá com o texto de Samuel, nós vemos que algumas palavras se repetem, elas são chaves nesse pacto: casa, reino, trono e para sempre. Em outras palavras, a casa é que Deus estava prometendo a Davi, que não importava o que viesse à frente, que tipo de problema ou dificuldade, que tragédia, que luta ou dor, ou até mesmo pecados e desvios, não importava o que fizessem, esse pacto unilateral era garantido por Deus de que ele teria uma casa, ele teria uma dinastia. E reino, porque Deus garantiria que, por meio de um governante terrestre, ele teria um regente que faria valer as suas leis. E o trono, esse trono seria estabelecido sem qualquer limite de tempo, para sempre. E a pergunta que nós levantamos é: será que qualquer um dos descendentes de Davi cumpriu literalmente essa promessa? Será que Salomão viveu essa dádiva? E a resposta é não, pelo menos não na sua totalidade, talvez parcialmente. Quem cumpriu totalmente essa promessa, quem de fato personificou e encarnou esse pacto davídico, foi Jesus, nascido em Belém da Judéia. Hoje, aqui, enquanto gravamos essa mensagem, é conhecido como Domingo de Ramos, aquele domingo em que Jesus, no calendário litúrgico, ele entra em Jerusalém e é aclamado pelas pessoas que gritam, especialmente as crianças, gritam com um coração sincero: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. E Yashaná, em outras palavras, salva-nos, salva-nos. Oramos, salva-nos.
No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, se você puder abrir sua Bíblia, Lucas capítulo 1, nós encontramos uma conexão tão bela entre essa promessa que encontramos no segundo livro de Samuel e no primeiro livro das Crônicas. E vemos como a Bíblia é perfeitamente harmoniosa. Veja só, Lucas capítulo 1, versículo 31, 32 e 33. Essas são as palavras para Maria. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Josué, Yeshua, o Senhor salva, ou o Senhor é Salvador. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Veja que lindo, nós lemos isso no Natal muitas vezes, e nos esquecemos que o que Lucas registrou ali como as palavras do anjo para Maria, nada mais é do que a manifestação daquela promessa feita lá no livro de Samuel, lá no livro das Crônicas. Aquele pacto, aquela aliança estava agora tomando forma, corpo, vida, no tempo e na história, na bendita pessoa de Jesus. Por que o livro das Crônicas é tão importante? Não apenas porque faz citação deste pacto, mas porque faz a citação desse pacto anos depois do primeiro pronunciamento. É uma repetição, é um déjà vu. Por quê? Porque eles estavam num cativeiro. O livro dos Reis conta, pelo retrovisor da história, por que foram parar no cativeiro. O livro das Crônicas nos conta porque eles podem sair do cativeiro, porque podem voltar para a sua terra. A ideia é, vocês continuam tendo uma história, uma raiz. É interessante que a genealogia de Crônicas começa em Adão, o tempo em que Deus criou um homem livre. É como se Deus estivesse dizendo novamente ao povo de Israel: quando Deus pensou em vocês, lá no princípio, vocês eram livres, vocês não viviam essas amarras, não eram subservientes a qualquer imperador, vocês eram livres. Como é bom saber hoje que Deus, quando olha para nós, Ele mostra que nós temos raízes, que a nossa história não só volta em Adão, o primeiro homem que foi livre, mas a nossa história, ela se prende à história de Jesus. E se a nossa história se prende a Jesus, então nós somos verdadeiramente livres. Nós não somos escravos do medo, do pavor, da doença, da angústia, da morte. Nós somos livres. Nós não vamos nos prostrar diante de nada disso, porque a nossa genealogia volta até a bendita pessoa de Jesus. Nós temos raiz. Mas segundo, o livro mostra que eles têm ainda um reino, uma realeza, que por meio do seu regente, o povo de Israel era um povo real, não era qualquer coisa. E finalmente que eles tinham um relacionamento. Deus não os abandonara naqueles 70 anos do cativeiro. Hoje, enquanto nós estamos aqui reunidos com um pequeno grupo de pessoas, e você assistindo aí pelo vídeo, nós vivemos um tempo difícil, como se fosse um cativeiro. E nós não estamos no começo disso, já é mais de um ano que nós estamos vivendo isso. E algumas pessoas estão se desesperançando da vida, se desencantando, até mesmo com a fé. Mas hoje, por meio desse livro antigo, milenar, nós aprendemos: Deus não nos abandona nos nossos cativeiros. Ele continua vivo, presente, Senhor da história. Então, o livro das Crônicas renova as promessas e dá as razões porque eles têm para onde voltar. A terra de vocês continua lá, o templo vai ser restabelecido, o reino vai ser restabelecido, e um dia o descendente de Davi reinará. Você sabia que a Bíblia
tem 8.810 promessas. 8.810 promessas. 7.706 lá no Antigo e 1.104 no Novo. Quantas promessas? Hoje pela manhã, quando eu abri o jornal, a matéria de capa trazia estatística em azul, de números terríveis, assustadores, só aquilo. Primeira capa. E sabe como era chamada? O pior está por vir. Mas eu sempre tenho o jornal em uma mão e a palavra de Deus na outra. E a palavra de Deus me diz o contrário. A palavra de Deus me diz que em um determinado ponto o melhor está por vir. Eu e você temos essa escolha todos os dias. Se vamos viver por aquelas notícias trágicas que nos arrastam e nos prendem nos nossos cativeiros, ou se nós vamos nos nortear pela palavra libertadora de Deus. Cada um de nós, todos os dias, essa é a escolha. Veja, nós estamos muitas vezes encolhidos sob as pressões, quando nós deveríamos levantar e nos firmar sobre as promessas. Não se encolha sob as pressões, levante-se sobre as promessas. Era isso que o livro das Crônicas estava dizendo para aquele povo. Não se encolham mais, levantem-se, confiem no seu Deus, firme-se nas promessas. Há um antigo hino que diz assim: firmes nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Numa fase da minha vida já de ministério, como vocês sabem, já estou com uma rodagem alta, quilometragem alta de ministério. Eu não me lembro, talvez eu tinha na época uns 10, talvez 12 anos de ministério, e eu me encontrei com um missionário, ele já velhinho, eu vou dizer quem é, ele inclusive é editor de uma Bíblia muito renomada no Brasil, Russell Shedd, o nome dele. Sempre um cavalheiro, sempre muito cordial, uma pessoa humilde, apesar de toda a capacidade e dos títulos que tinha. Ele me perguntou, com seu sotaque pesado de inglês americano: como está, irmão? Eu falei: estamos levando, né? Ele falou: levando não, irmão, levando não. Pela graça de Cristo, você está avançando. Você está avançando. Eu nunca vou me esquecer disso. Não, nós não estamos empurrando com a barriga, nós não estamos nos arrastando. Pela graça de Cristo, firmes nas promessas, nós estamos avançando. É por isso que um outro texto de Crônicas, que bem também poderia ser um texto-chave do livro, deveria sempre estar aqui e aqui, lembrando e pulsando no coração. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Lembre-se que as pessoas que ouviram essas palavras, elas estão aqui revendo a oração, o salmo de Davi, para que tenham a coragem de se firmarem nas promessas de Deus. Veja aqui as palavras. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Ele
está no controle. Ele é o Senhor, Ele é soberano e esse é o Deus a quem nós servimos. William Carey, que é conhecido como o pai das missões modernas, ele foi missionário nas Índias, num período muito difícil. Ele escreveu o seguinte, ele disse: o futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus. Você ouviu isso? O futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus. Por isso nós nos debruçamos sobre esse livro sagrado. Nós queremos conhecer as promessas de Deus e nós nos fiaremos por essas promessas. Um último texto do livro das Crônicas, agora lá no segundo livro, no segundo volume das Crônicas, capítulo 36, versículo 23. Esse livro termina de uma maneira muito curiosa, especialmente se pensarmos que originalmente ele terminava como o último livro do Antigo Testamento, porque ele parece que termina com uma frase incompleta. Olha só, 36, 23. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. E assim termina o livro. Algumas traduções invertem isso, mas a última palavra, suba. Veja o que diz, Ciro diz assim: o Deus dos céus, esse Deus soberano, esse Deusão, ele me incumbiu de fazer cumprir a promessa dele. E se vocês são do povo dele, suba, porque Jerusalém fica no alto. O que ele está dizendo é: fique em pé, levante-se, fique firme, porque o que ele prometeu, ele vai cumprir. E assim fecha o livro das Crônicas, com a expectativa de que cada um de nós respondamos a essa conclamação. Você, fique em pé, você, suba, confie, Deus cumprirá as suas promessas. E você que está assistindo, suba, fique em pé, fique firme, Deus não nos abandonou.